E aí, galera, esse é mais um episódio do Maldita Politicagem. Eu sou o Alessandro. Vamos falar no episódio de hoje sobre um teórico e sobre uma definição de Estado super clássica, das mais conhecidas de todas, né, do Thomas Hobbes e a sua concepção de Estado. E para isso estou aqui com aquele queridíssimo de sempre, direto de Querência. E aí, Ale, saudações a todos e todas. É isso aí. Hoje nós temos um episódio de um autor odiado por muitos, né, que é o Hobbes e a sua concepção de Estado, mas ela cumpre um papel importante para um projetinho nosso aqui, que é uma espécie de mini curso sobre Estado e poder, que a gente vai desdobrar em vários episódios. Ou para usar, como se diz na Semana Pedagógica, que ainda estou embebido daquele vocabulário, nós vamos fazer um ecossistema de teoria do Estado e poder, com vários episódios conectados, ramificados, que vai dar uma rede de conteúdos e habilidades para os nossos ouvintes a respeito do que são essas coisas, certo? Lembrando que esse conteúdo não é assim pensado diretamente para quem vai fazer prova de concurso ou Enem, mas acaba sendo útil. Acaba sendo útil, mas o foco é tentar transformar esses conteúdos em uma coisa um pouco mais descontraída. Afinal, o Maldita Politicagem é um lugar especial para pessoas especiais, certo? Maravilha. Ô Luiz, você tinha comentado comigo, nesses dias que a gente se encontrou, que nós recebemos comentários que são importantes ser ressaltados quanto ao episódio anterior, onde nós falamos sobre salário mínimo. Quais são esses comentários aí? Verdade. Não, a professora Elza Rita falou que a gente estava com férias muito longas e que estava na hora de trabalhar, por isso que ela comentou já no retorno. Coisa de professora, tá correta, né? O Afonso, também professor, nosso amigo e colaborador aqui, fez um complemento ao tema do salário mínimo, dizendo que a reforma trabalhista de 2017, lá no governo do Michel Temer, criou um Instituto do Trabalho Intermitente, que o indivíduo não trabalha todos os dias, ele faz jornadas de trabalho definidas pelo empregador, que eventualmente não tem a carga horária de 40 horas semanais. E aí ele pode ganhar menos que o mínimo. Então a figura, o mínimo de R$ 1.420, que atualmente está definido, né? Então, a figura jurídica do trabalho intermitente é um cambalacho, uma curva para fazer com que trabalhadores possam ganhar menos que o mínimo. Então, é um importantíssimo complemento. Agradecer ao Afonso, que depois de ouvir o episódio, nos enviou esse comentário. Aliás, o Afonso está nos devendo aqui, né, uma participação, né? A gente tem que pegar ele pela manga da camisa, porque ele é ridículo. É uma espécie de superstar, né, do ensino público brasileiro. Pois é. E aí vamos também mencionar que o nosso colega de graduação e também colaborador, o Hugo Loss, que participou com a gente do episódio 53, ele que é coordenador de operações de fiscalização do IBAMA, ele estava na listinha dos espionados pelo Ramagem. Olha só, então temos que tomar cuidado que eventualmente até a Maldita Politicagem já passou pelos dados lá da ABIN paralela, se ela é mesmo paralela, a gente não sabe, mas enfim. Então, e depois o Diogo Turquete também falou que o conteúdo do episódio passado estava muito legal, então agradecer a todos que nos escrevem e dizer para você, faça como esses ouvintes, que esses amigos e amigas, se você quiser, comente aquilo que der na telha, porque isso é muito importante para a gente e a gente lê aqui. E, claro, a nossa campanha de financiamento coletivo. Sem os nossos apoiadores, isso aqui não pode existir. Então, por favor, ajudem quem puder com um caraminguazinho, uma raspa de tacho da semana, do mês. Entra lá no apoia.se/maldita politicagem e colabore para esse projeto continuar e também crescer. Luiz, então tem uma imagem inicial para ficar um pouco mais fácil de entender esse autor. Aliás, vamos revelar aqui, você que criou esse tema, né, do Hobbes, que você falou que seria um tema que nós dominamos muito. Eu me dei a tarefa de ler o original de volta. Meu Deus do céu, eu passei muitos dias de pesadelos aqui, viu? Pesadelo? Mas tem uma imagem inicial para amaciar um pouco esse livro? A imagem inicial é a que ajudou a bolar o título. E o título é uma armadilha, porque se a gente coloca a teoria do Hobbes no título, ninguém vai ouvir. Então a gente colocou o título, que é o título de um filme. O filme O Bom, o Mal e o Feio, que em inglês esse nome é The Good, The Bad and the Ugly, que no Brasil foi renomeado por Três Homens em Conflito, mas... Sério que é esse o nome em português? Nunca soube disso. Brasileiro, sim, em 1968.
O filme é de 66, do Sérgio Leone, compõe aquela trilogia do faroeste spaghetti, porque é uma mistura de faroeste italiano com hollywoodiano. Mas, enfim, a trama do filme gira em torno de 3 pistoleiros competindo e trapaceando para descobrir uma fortuna enterrada num cemitério. Então eles vivem o tempo todo ameaçando um outro de morte e chantageando e humilhando, e o final da história é muito desabonadora, né? Ninguém se dá bem plenamente. Então essa seria uma situação de que não tem ninguém que os puna, que os controle, que limite a liberdade desses pistoleiros. E esse seria um ponto de partida do Hobbes para definir o que é o estado de natureza. Então, eu gosto muito desse filme, eu gosto muito dessa historinha, mas ela serve, como tantas outras alegorias, servem para ilustrar uma situação no qual não há limite para a ação do indivíduo, o indivíduo faz o que ele quiser, e isso gera muitas dificuldades. Enfim, a vida acaba sendo não só perigosa, mas uma vida desgraçada mesmo. Então, esse é o ponto de partida hobbesiano. Além desse ponto de partida, vale a pena voltar e pensar sobre o Estado mais uma vez, porque hoje em dia existem muitas ideias, né? A gente falou dos anarcocapitalistas, essa ideia de que é preciso uma sociedade sem Estado, né? E outras doutrinas, por exemplo, ou melhor, outras teorias que defendem o fim do Estado, como o próprio marxismo, mas com um outro caminho, uma outra explicação teórica, né? Mas o fato é que o Estado é muito odiado. Mas, além de ser odiado, ele está presente demais na vida cotidiana, né? Então, por exemplo, agora tem concurso público. Vai ter um monte de vaga aí, aquele concurso unificado. É tanta vaga com tanta especificidade, é tanto regulamento, as provas são tão difíceis, porque você tem que conhecer muitas leis, regras de diversas agências governamentais, e tudo isso, essa parafernália aqui regula todos os poros da vida das pessoas, né? Onde você olha tem Estado. A gente fica muito fragmentado pensar desse jeito. Pensar com esse ponto de partida hobbesiano permite ter um eixo mais unificador do que é esse Estado. Por isso que vale a pena voltar a pensar isso, porque senão a gente se perde nessas migalhas. O Estado é o Detran, o Estado é a universidade, o Estado é a saúde pública, é o judiciário, o governo municipal, o governo federal, o IBAMA, é tanta coisa. Como é que a gente consegue dar uma espinha dorsal para isso? É isso que o Hobbes nos ajuda, e vale a pena começar esse ecossistema que a gente falou ali, pensando a partir desse autor lá do século XVII. Então, no primeiro bloco, a gente vai falar sobre a ideia central, né, do livro O Leviatã, né, do Thomas Hobbes, autor inglês da filosofia política. Depois falar dessa parte mais básica. No segundo bloco a gente vai inverter a ordem aqui, né? No segundo bloco a gente vai acabar falando da biografia dele, algumas discussões, são várias discussões. Nosso quebra-pau hoje é um dos quadros centrais para esse episódio. E no terceiro bloco, como de sempre, aqueles quadros polêmicos que vocês adoram criticar as nossas escolhas ali. Bom, vamos começar então, Luiz, com uma atenção aqui, né? O Thomas Hobbes tem uma obra extensa, o próprio Leviatã é uma obra com muitas implicações para várias áreas de conhecimento distintas, né? E a gente vai focar aqui na parte política, né? Então, existem contribuições que vão para a área de astronomia, da física, da biologia, ele fala de um monte de coisa, uma série de conceitos distintos. A gente vai tentar concentrar aqui uma narrativa política, né, do Hobbes. É isso que a gente vai tentar, então, atacar nesse primeiro bloco. Então, começando dos aspectos mais gerais, Luiz, vamos fazer uma introdução de onde o Hobbes tirou, né, boa parte das suas inspirações, aonde ele estava inserido no debate intelectual do seu período. Estamos falando de um autor que está inserido ali no século XVI, né? Século XVII, desculpe, perdão. Então faz muito tempo, é um dos autores mais antigos desses que nós abordamos nos cursos de política, né? O Hobbes, o John Locke, o Maquiavel e o Rousseau, né? São os que começam, né? Nas primeiras aulas sobre teoria política, eles abrem normalmente os programas. Esses 2 séculos aí, o século XVI e o século XVII, eles são um período na teoria política, na filosofia política, de uma espécie de estadolatria, né? Que é uma idolatria do Estado. Por quê? A gente tem que pensar que era um período de criação do Estado, da monarquia absolutista na Europa, em vários países, em diferentes momentos. Mas isso começa em alguns países. Na Espanha começa mais cedo, depois França. Os timings não são os mesmos, mas
do século XIV, XV, XVI, está nascendo essa grande organização política que unifica territórios gigantescos que antes eram esmigalhados em vários feudos, em vários pequenos reinos. E esses caras que estão escrevendo sobre isso nessa época, eles não eram só pensadores lá na sua escrivaninha, eles eram burocratas, secretários de reis, diplomatas. Então a gente sabe que o Maquiavel era um diplomata em Florença. Tem outros, Giovanni Botero, Francisco Guicciardini, Giovanni della Casa. Há uma linhagem de grandes pensadores e juristas que eram operadores dessa máquina em construção. Por isso que eles não só observam a realidade, eles também prescrevem, eles também dizem o que eles querem. Isso é com o próprio Maquiavel, que é um dos mais famosos, e também assim com o Hobbes. O Hobbes, ele frequentava as rodas da coroa inglesa. Ele foi tutor do príncipe de Gales, que viria a ser o rei Carlos II. Então ele tinha uma certa proximidade do Carlos I, que foi decapitado na Revolução Gloriosa, na Revolução Inglesa. Então ele está vendo de dentro das ordens aristocráticas uma transformação radical da política, normalmente com muita guerra, com muito conflito, isso que ele chama de guerra civil. Então ele está pensando a partir desse ângulo, dessa turma, que são altos funcionários públicos que querem pensar e organizar um Estado eficiente, forte, capaz de impor a ordem. É mais ou menos daí que ele fala. Bom, Luiz, normalmente a gente associa a teoria do Thomas Hobbes com a utilização de poder, né, de força, de violência do Estado, de autoridade máxima, né, enfim, uma série de aspectos mais radicais da utilização da força, né, dessa máquina que nós chamamos de Estado. Por qual motivo isso acontece? Por que o Hobbes está associado com essa visão? Pois então, o Hobbes, eu acho que ele é o ponto de chegada, culminância desses autores, que vêm lá do século XV. Portanto, já 150 anos de acúmulo de obras e de pensamento sobre o que deveria ser a política e a ordem política. E essa culminância chega no ápice, que é o Hobbes defender um Estado absoluto, um Estado capaz de tudo, porque, acima de tudo, se não houver esse Estado super poderoso, absoluto, a desordem retorna e impera. E a desordem é o pior dos cenários para essa forma de ver, né? Então, ele vai criar nessa obra uma série de justificativas morais, filosóficas e morais sobre por que se deve usar a força, por que o Estado pode usar a violência, e essa ideia de que a necessidade de estabelecer essa autoridade potente, né, uma potência. E aí da onde surge o próprio conceito de soberania. Para o Hobbes, essa ideia de 880. Ou você tem soberania plena do Estado sobre os indivíduos, ou você não tem soberania nenhuma, porque os indivíduos podem desafiar a soberania. Se ela não for uma soberania total, ela é uma soberania sob risco, sob ameaça. Então ele vai inventar uma tecnologia, ele vai pensar, formular uma tecnologia jurídica de fundamentação do poder moderno. É mais ou menos aí que ele acaba sendo importante. E essa obra, embora seja aí a culminância, ela abre um debate novo que vai se desdobrar no pensamento liberal, no pensamento do Hegel, depois no pensamento do Marx, do Weber, e vai. Então, até hoje, a obra dele desperta um debate sobre isso, sobre quais são as necessidades de um Estado e os seus limites do que ele faz. Vamos lá, Luiz. Vamos entender como o Hobbes formula esse constante perigo, né? Então, por trás dessa ideia de Estado, está um autor que é completamente desconfiado, né, com a natureza humana, né? Então, ó, a gente está passando aqui mostrando como ele está inserido num momento de turbulência política, né? A Inglaterra estava passando por guerras desde o seu nascimento, guerra civil, guerra contra a Espanha. Nesse momento todo ali, nesses movimentos todos políticos, de muitos assassinatos, né, por parte de grupos políticos que queriam tomar poder, por parte do próprio rei que se defendia, enfim, é que ele pensou essa obra, o Leviatã. Então vamos começar do ponto de partida dele, que é ele tenta definir mais ou menos a natureza do homem. Segundo o Hobbes, esse já é o ponto mais conhecido da sua teoria, né? Boa parte de vocês que estão ouvindo vão se lembrar, o homem é ruim de natureza. O homem é um bicho egoísta. Bicho ruim demais. O homem é egoísta. Então, sendo o homem egoísta, nós precisamos de regulação, né? Porque vamos colocar uma ideia que é importante aqui no pensamento do Hobbes. Nós temos diferenças físicas, mentais, etc., culturais, enfim. O ser humano tem uma série de diferenças um para o outro.
Mas, igualmente, nós podemos ferir, matar, roubar um ao outro também, né? Então, nesses termos, nós somos iguais. Nós somos ameaças iguais um para o outro, né? Não existe nenhum ser humano. O cara pode ser o maromba da academia, que luta não sei quantas artes marciais, ainda assim é possível que eu mesmo possa formular um plano de assassinar ele enquanto ele está dormindo. Então, nós somos igualmente perigosos um para os outros. Então, nesse sentido aqui, nesses termos de igualdade, de perigo, de guerra constante, né, já que nós somos egoístas e perigosos, é necessário ter uma autoridade que regule a nossa ação, né? O Hobbes, então, vai falar, são 3 principais causas de discórdia entre homens. Primeiro, a competição. Nessa primeira discórdia aqui, a competição é que pode levar a gente a atacar uns aos outros, né? Em busca de lucro, em busca de manutenção da vida. Segundo, a desconfiança, né? Você está inseguro e por isso você ataca, ou por isso você tenta passar a perna no outro. E a glória, busca pela reputação, que pode elevar a sua força política, principalmente, né? Que vai, já que estamos falando de Estado, por exemplo, como um grande aparelho de poder. Luiz, o que isso tem a ver com o Batman? Não, você gosta do Batman, né? Eu gosto do filme, né? É porque é o seguinte, nesse estado, no estado de natureza, que ele chama que é o estado sem nenhuma organização política, todos vivem naturalmente, o indivíduo tem a liberdade plena de fazer o que ele quiser, e como ele é um bicho ruim, a possibilidade dele fazer mal para outro, ela é permanente. Por isso que ele diz que o estado de natureza, a vida ela é solitária, pobre, sórdida, cruel e curta. Ora, não é boa, né, essa vida no estado de natureza. Então, os indivíduos nessa situação, eles estão o tempo todo em alerta. Se eles não estão em guerra explícita, se matando, eles têm uma atitude de guerra, né? Eles estão prontos para a guerra, porque eles sabem que a iminência da ameaça, portanto, ele eventualmente quer atacar primeiro, sabendo que ele pode ser atacado. E aí, essa é a chave para uma sociedade caótica, não uma sociedade, para ele não existe sociedade, são indivíduos atomizados. Essa é a chave para uma vida caótica de todos. E aí, no filme, o Batman, o Cavaleiro das Trevas, aquele que tem o Coringa, interpretado pelo ator australiano que morreu lá, o Heath Ledger. O Coringa tem uma hora que ele vai visitar o promotor, que já tá com a cara destruída e vai virar o Duas Caras, no hospital. E aí ele fala assim, o Coringa, eu vou implementar o caos em Gotham. E sabe qual que é a chave para o caos? É o medo, certo? Essa é a síntese hobbesiana. Se você tem uma situação em que todos estão amedrontados, com medo, eles ficam malucos, eles se comportam que nem barata tonta. E aí a sociedade vira um caos. Para superar isso, só é possível uma saída. É você retirar de todos os indivíduos o seu direito à liberdade e o direito de se autoproteger e criar um artifício, uma máquina nova, uma coisa artificial que é um Estado que vai ser o somatório dos direitos individuais de todas as pessoas da comunidade. Por isso vai ser um Estado super fudidão, né? Um Estado poderoso. É a ideia do Leviatã, que é um monstro com escamas minúsculas. Essas escamas são os indivíduos que entregam o seu direito e a sua liberdade para esse Estado. Então, né, por que o Hobbes ele é chamado de contratualista? Porque tem um contrato aqui, né? O contrato é nós, como pessoas, como população, nós abdicamos da nossa liberdade, né? Racionalmente, conscientemente e racionalmente. Racionalmente, né? Então, nós entregamos a nossa liberdade para o Estado, em troca, ele deve devolver a defesa da nossa vida, né? A paz, segurança e a paz. Né? A gente falou muito sobre isso naquele episódio número 90, né? Política dos Ressentidos, onde o William Davis, aquele sociólogo britânico, falava sobre estados nervosos, né? Trazendo para os dias atuais, o Estado, quando ele não consegue garantir uma qualidade de vida mínima, né, básica, segurança, melhorias na saúde, etc., ele acaba perdendo a sua função central, né? É mais ou menos uma atualização dessa ideia do Hobbes de defesa da nossa natureza aqui, da nossa vida aqui, né? Sim. Eu acho legal, Luiz, que eu fui ler o Cidadão, porque eu confesso, Luiz, que quando eu estava na graduação, primeiro semestre, 17 anos na graduação de Ciências Sociais, fui ler o Hobbes, eu confesso que eu não entendia porcaria nenhuma, só entendi o que o comentador falava, não entendia direito o que ele falava. E aí eu aproveitei essa sua ideia genial de colocar o Hobbes aqui nesse episódio e fui ler de volta. Continua difícil de ler, principalmente a primeira metade, né? São vários capítulos, são 20 capítulos, né? Os primeiros 9 ou 10 capítulos é ele dando uma série de definições e depois ele vai para a parte mais política, que é que eu prestei mais atenção, né?
mas ele chama de temor respeitoso, né? Quando o indivíduo já está no estado civil, né? No estado isso, quando o depois indivíduo do contrato. Isso, após o contrato, quando existe já essa segurança da vida dada pelo Estado, ele chama de temor respeitoso essa nova condição que nós encontramos, né? Outra coisa que me chama a atenção, Luiz, é uma espécie de pragmatismo que tem no Hobbes, né? Então ele não fala muito, por exemplo, como deve ser instituído o poder, essa autoridade que vai mandar na gente, que vai garantir a nossa vida, né? Uma vez que esse poder, essa nova instituição, né, que é o Estado, garanta aquilo que é o papel central dele, pronto, a coisa está justificada, né? Então, assim, é um pragmatismo bem... que foi bastante criticado, inclusive pelos seus colegas, né, na época, né? A gente vai falar mais disso no segundo bloco. Pragmatismo inglês, né? Mas é uma ideia bastante fria aqui, né, de olhar para a política e do papel do Estado, né? Dado o papel do Estado cumprido, né, a discussão se encerra, né? Tem uma tabela para gente, Luiz Domingos Costa de Querência? A tabela é a seguinte, a gente já mencionou informação parecida em outros episódios, mas é apresentar um pouco o tamanho. Se a gente quiser olhar os estados modernos, os estados contemporâneos, os estados atuais, tem vários critérios, né? Por exemplo, o orçamento dos governos no mundo. Mas uma forma de olhar é para o número de funcionários, né? Por exemplo, o Brasil tem 11 milhões de funcionários públicos, em todos os níveis de governo, em várias agências governamentais. Tem países que têm mais, né? Tem países que têm estados maiores ainda. O próprio governo americano tem mais, ele tem quase 30 milhões de funcionários, porque o Pentágono é gigantesco. Enfim, a estrutura burocrática na base dos Estados Unidos não é pequena, como se pensa, né? Os condados, enfim. Então, são populações inteiras. Vamos dizer, você pega 30 milhões de funcionários públicos nos Estados Unidos, por exemplo, é o tamanho de muitos países, né? E é isso para mostrar que é, de fato, um bichão mesmo, um monstrão, né? Não só do ponto de vista do poder militar, mas também do ponto de vista disso que a gente falava no começo, que é a minúcia da regulamentação da vida. Você tem 350 milhões de habitantes nos Estados Unidos e mais de 10%, segundo as estatísticas, 13% da população é funcionária pública. É nesse sentido que o Estado, essa visão de um Estado gigante, um monstro, que é a expressão do Leviatã, esse monstro de fato se concretizou ao longo da história. Pode ser por outras razões, inclusive nós vamos abordar isso em outros episódios, porque aqui nós estamos no ponto de partida filosófico, né? Mas existem as explicações do Weber, do Marx, as explicações sociológicas. Mas aquele ideal de que o Estado tinha que ser gigantão, isso foi se concretizando e se concretizou. Os Estados são grandes, são pesados. Por isso que eles são objeto de tanto ódio também, né? Os liberais querem diminuir, os marxistas querem destruir. Por quê? Porque, de fato, é um negócio gigantesco e que não faz só o bem, né? Ele nos regula pra caramba. Quem que já não se viu puto com o Estado, né? Você tem que pagar impostos, né? Você toma sanção o tempo todo. Se você vacilar, você toma uma sanção. Às vezes uma sanção pesada, por conta de um descuido. Então, é isso. Esse dado é para mostrar que os países todos têm estados fortes. Se você comparar... Deixa de comparar o estado com o estado, né? Vamos comparar Guatemala com o Brasil. Ou, sei lá, um país pequeno da África com os Estados Unidos. Não faz sentido. Mas compara a força do Estado com os indivíduos isoladamente. Esse seria uma previsão hobbesiana que se concretizou. Boa. Então vamos fechar essa ideia aqui, né? Diferente de vários outros pensadores, inclusive do Marx que você citou, do Rousseau, etc., né? Não vem ao caso, segundo o Hobbes, pensar numa sociedade sem o Estado, né? O Estado garante a vida. Sem o Estado a gente ia estar num caos total, né? Eu lembrei daquela série The Last of Us, que fica tudo caótico, com zumbi para lá e para cá, né? Todo mundo se matando. Também. Enfim, né? Tem uma série de filmes que chega nesse estado caótico, né? É isso que o Hobbes acreditava, né? Se a gente não ter Estado, a gente vira o caos total. Bom, Luiz, o Thomas Hobbes nasceu em 1588 na cidade de Westport, né? Não muito longe de uma cidade que é um pouquinho maior, que chama Malmesbury. Eu fui procurar hoje, a cidade tem 5 mil habitantes, então é muito pequeno, né? Um vilarejo onde ele nasceu. Ele é filho do Thomas Hobbes pai, que era um clérigo rural, e da mãe dele se sabe muito pouco, né? As pessoas acham que o nome da mãe dele era Alice Cortnell. Mas o pai do Thomas Hobbes, que era um clérigo rural,
confesso que eu não entendo muito o que seria um clérigo rural. Deve ser tipo uma espécie de cara que toma conta da paróquia no campo, né? Sim. Ele tinha um probleminha que ele gostava, né, do gole. Aí é perigoso, hein? Gostava demais do gole, era um semi-analfabeto, né? Ele cuidava da paróquia lá e outro dia acharam ele, né? Alguém de maior na hierarquia acabou encontrando o pai dele deitado num banquinho da paróquia, dormindo, tirando um cochilo bêbado. Isso resultou na expulsão do Thomas Hobbes pai da igreja, né? E acabou que o Thomas Hobbes filho, né, o filósofo, que tem outros irmãos, teve uma infância não era uma infância de gente rica, era uma família humilde. Ele teve seus estudos pagos pelo seu tio, né? E o Hobbes teve, então, o irmão que é o Edmund Hobbes, a Anna Hobbes, né? Que são os dois irmãos reais, e tem um segundo irmão nessa história aí, né, Luiz? Numa brincadeirinha, numa história que é interessante. Não estava lembrando. É o seguinte, ele escreveu na autobiografia dele que ele é filho de gêmeos, mas é uma brincadeira dele, porque ele nasceu só, a mãe dele não ficou grávida de gêmeos. Mas quando ela estava grávida, estava começando a invasão da Espanha na Inglaterra por conta da reforma religiosa. Os ingleses fizeram a reforma religiosa lá com Calvino e teve uma força gigantesca dessa religião protestante, a armada espanhola, ia invadir a Inglaterra. E a mãe do Hobbes estava grávida dele. E ele nasceu prematuro por conta do pavor que ela sentia do receio dessa guerra. Então ele disse que ele nasceu gêmeo, ele mais o medo, com dois filhos. O medo é o irmão gêmeo, né? Isso. E o medo cumpre um papel fundamental aqui, né? Você vê que todo o pensamento do Hobbes, essa coisa, por que o Estado tem que ser tão poderoso e concentrado o poder? Porque se desconfia de todo o resto, né? Você distribui já, né? Larga já a força na mão de uma entidade. Bom, o Hobbes, então, estudou, né? Ele tinha grandes habilidades, né? Com diversas línguas distintas, né? Gostava de ler filosofia grega, matemática, geometria, enfim, era um cara erudito. Ele viajou, depois que o tio dele ajudou ele, né? O tio com mais grana pagou os estudos dele lá, ele começou a dar uma passeada pela Europa. Sim. E aí ele foi trombando só com o figurão, né? Ele conheceu o Galileu antes do Galileu ser julgado. Ele quase conheceu o tutor do Descartes. São uns cabas grandes lá. Então ele andava em altas rodas intelectuais mesmo. Isso. Então, ele conseguia andar nessas altas rodas porque ele trabalhava para essa família Cavendish. Ele ficou boa parte da vida dele trabalhando para essa família como um tipo de secretário e preceptor de residência. Pelo que eu entendi, é uma espécie de assessor de casa. O cara que escreve as cartas da própria família, que vai ser tutor dos filhos, enfim, né? A gente chamaria de mordomo, né, antigamente. Mordomo. Não, mas o mordomo não é o cara que escreve as cartas para representar a casa, né? É um mordomo com altas habilidades intelectuais. Boa, mais ou menos isso, né? Eu zoei, não é bem mordomo, mas é um secretário especial, né? O secretário especial dessa família Cavendish e o patriarca da família conhecia muitos desses intelectuais, o que permitiu ele conhecer essa galera toda. E aí o Hobbes, na Guerra Civil Inglesa, né, que colocou em conflito aqueles que apoiavam o parlamento e aqueles que apoiavam o rei, né, entre outros vários fragmentos, né, esses são os dois grandes grupos, né, que estavam disputando poder. Nesse período ali, o Hobbes apoiava o rei, né, o rei Charles I, que você falou, Carlos I. Por isso, ele nesse período ali, em 1640, quando as forças parlamentares tomaram conta da Inglaterra, né, ele foi exilado, ele acabou escrevendo Leviatã na França, né, no exílio dele. Dizem que por volta de 1649, né, é que o livro começou a ganhar seus desenhos finais. E depois que acaba a Guerra Civil, e aí se instala o Protetorado de Cromwell, que seria o período da ditadura burguesa de transição, né, que eles vão tirando o poder da coroa, isso vai durar mais um período de mais uns 10 anos, se não me engano, é quando ele retorna. E aí ele vai fazer, no Leviatã, ele não vai fazer uma defesa, embora ele tivesse proximidade e convivência com elementos da coroa, ele vai falar, o que importa é um Estado forte, pode ser até uma assembleia, não precisa ser um rei. E ele diz isso várias vezes no Leviatã. Existe uma interpretação meio errônea, né, que circula, né, no senso comum, né, de que ele defende exclusivamente o rei, né? Sim, não é verdade isso, né? Ele diz que pode ser um indivíduo ou uma assembleia que governam. Só que eles têm que ter, seja qual for a instância, se individual ou representativa, coletiva,
Representativa não chega a ser um termo dele, mas uma instância de um parlamento tem que ter poder absoluto, não pode ter limites ao seu poder. Esse é o ponto. E por isso, já que ele não defendia incondicionalmente a figura do rei, ele vai ser criticado pelos amigos monarquistas dele. Boa. Ele tem duas linhas que ele sofre muita pancada na época, né? Que o livro foi até queimado. Mesmo que lá não tivesse Inquisição na Inglaterra, é um país mais livre, já da reforma religiosa. Os livros foram queimados tanto por religiosos, que achavam que o livro era um livro de gente ateia, que não respeitava Deus, e pelos monarquistas. É interessante que ele traz em determinado momento que essa soberania, essa comunidade que vai ser a detentora do poder, ela pode ser feita através da instituição, ou seja, da concordância da liderança por parte do povo, ou através da aquisição, da imposição, do medo, né? Ou seja, algum inimigo que invade o Brasil, por exemplo, e conquista o Brasil, eles podem tomar o poder através do medo. E mesmo nesses moldes, se ele garante a vida, né? Se ele garante aquele papel básico, esse poder passa a ser justificado, né? Então, ele desagradou pra caramba, na verdade, os realistas, né? Que eram os defensores do rei, com essa afirmação aqui. Ô Luiz, outra coisa antes de a gente entrar no nosso quebra-pau, que chamou a atenção, não sei se você se lembra desses trechos, é que o cara já tá, né? Sempre existe uma leitura de que foram Durkheim e o Comte que instituíram essa necessidade de utilizar métodos científicos naturais nas ciências humanas, né? E o Hobbes já defendia isso ali no século XVII, na verdade, né? Ele vai colocar em vários momentos a necessidade de utilizar métodos de observação concreta, né? Uma utilização de uma espécie de materialismo, ou seja, você tem que ver determinadas coisas acontecendo na realidade mesmo para que aquilo seja contabilizado, contado, etc. Então, ele é muito influenciado pelo Galileu e pelo Bacon, pelo Francis Bacon, que é outro filósofo inglês, um dos primeiros defensores disso que você está falando, que é o tal do empirismo na filosofia, né? Você só pode formular alguma coisa depois de muita observação da realidade. Então, ele está nessa pegada, sim, é verdade. Tem um quebra-pau pra gente aquecer aqui a discussão? O quebra-pau de hoje, ele é um dos mais interessantes, porque tem muito pano para manga. A gente vai tentar dar uma sintetizada aqui. Dá para colocar 4, 5 críticas. Na verdade, é uma obra que despertou caminhões de livros pró e contra, mas a gente vai pegar os que a gente acha principais aqui. A primeira que eu resgatei de muitos anos atrás é de um professor de ciência política canadense chamado Crawford Brugh McPherson. Porra, que coisa de gente velha. Mas o McPherson tem um livro chamado A Teoria Política do Individualismo Possessivo. Ele diz o seguinte: a ideia de que a concepção de indivíduo como sendo essencialmente o proprietário da sua pessoa, das suas capacidades, e que esse indivíduo não deve nada à sociedade, esse é o indivíduo possessivo, que está na base do pensamento do Hobbes. Na parte que o Hobbes define o que é o homem no estado de natureza, o indivíduo é exatamente isso. O indivíduo faz o que ele quiser. E para ele desfrutar da sua liberdade, ele pode, inclusive, causar o mal nos outros. Isso é a teoria do indivíduo possessivo. Ele possui a si, ele possui tudo que ele quiser e puder conquistar. E, diz o McPherson, isso está na base do pensamento liberal. Embora depois o Locke vai ter outra concepção de Estado, o Locke, que é o grande teórico liberal, ele diz que o Hobbes ajuda muito a pavimentar o mundo liberal e o olhar de que os indivíduos podem fazer o que quiser, que os indivíduos devem ser mesmo cínicos, egoístas e possessivos. E o Hobbes é o primeiro a formular isso. E aí ele fala o seguinte: há no Hobbes uma pretensão de que isso é universal, de que isso sempre vai ser assim em todo canto. E aí o McPherson fala: essa é uma elaboração moral dele que não é assim em todo canto, e nem sempre vai ser assim. Portanto, não há universalidade nessa concepção de indivíduo, que isso é uma formulação localizada da Europa do século XVII para aquele mundo da sociedade mercantilista, capitalista nascente. Então é uma crítica dizendo assim, calma lá, não é universal coisa nenhuma. É uma crítica quase antropológica, se eu bem entendi, né? Sim, exato. Outra coisa que o Hobbes normalmente na época, né? Vou trazer aqui um quebra-pau da sua época, né? O Luiz falou que os caras religiosos ficaram bravos, né? É que o Hobbes, em um determinado momento, né? Um dos capítulos se chama, por exemplo, religião, né? Onde ele vai falar que a religião é uma forma... Eu não sei se o Hobbes pessoalmente era religioso. Deve ser, né? Porque ele era filho de um clérigo e estava no século XVII. Mas mesmo assim,
ele definiu religião como... Ele era, desculpa, ele era. Boa. Ele dedica o livro a Deus. E, inclusive, veja só, então, né? Vai dizer o Hobbes, eu vou abrir aspas aqui, tá? Os primeiros fundadores e legisladores de repúblicas entre os gentios, cujo objetivo era apenas manter o povo em obediência e paz, em todos os lugares, tiveram os seguintes cuidados. Primeiro, de incutir em suas mentes a crença de que os preceitos que ditavam a respeito da religião não deviam ser considerados como provenientes da sua própria invenção, mas como ditames de algum Deus ou outro espírito. Ou seja, né, os caras utilizam a religião como fonte de poder, né, ao dizer que aquilo vem de Deus e não dele mesmo, né? Então, essas aqui estão uma crítica gigante, por exemplo, a forma como a religião se institui. Ele também vai dizer que quando se faz isso, né, tudo que vai contra o argumento daquele que está falando em nome de Deus acaba sendo contra Deus, né? Todo argumento contrário a isso. Então, essa é uma parte interessante que eu vi do Hobbes comprando briga no Leviatã. Existe também uma discussão com o Foucault, né? O Foucault, ele tem um debate também muito legal. Eita, pega! Cara, o Hobbes, né, ele tem aquele quadro que todo mundo só tem uma imagem dele, né, que ele parece que ele tá num lugar muito escuro, né, chuvoso, estranho, né, tenebroso. E Curitiba ficou desse jeito. Ele jogou o seu Leviatã aqui para Curitiba agora. O debate que o Foucault faz com ele está no livro A Sociedade Punitiva. E o Foucault vai dizer o seguinte: a guerra civil, que ele tem tanto medo, porque ele viu a guerra civil inglesa, e esse é, por assim dizer, um dos pavores dele no livro, né, de que a sociedade se veja o tempo todo em guerra civil. Ele está sempre afirmando que a guerra civil ela é um corolário, ou uma consequência, da sociedade atomizada, que são indivíduos isolados perseguindo o seu autointeresse, o seu egoísmo. Aí o Foucault vai dizer o seguinte: a guerra civil não é só isso, e na verdade é muito menos isso. A guerra civil, diz o Foucault, mesmo na Inglaterra, da reforma da Revolução Civil, da Revolução Burguesa, da Revolução Puritana, que é essa que teve essa guerra civil durante 9 anos, mesmo lá, a guerra civil ela se constitui por grupos de sociabilidades, por né, classes, clãs, grupos religiosos. Não são indivíduos que fazem guerra, são grupos. E não se deve de modo algum ver a guerra civil como que se ela dissolveria um elemento coletivo da sociedade, porque na verdade ela como nasce a guerra é por instâncias coletivas, por grupos, e a guerra termina por formar grupos. Então essa é a crítica dele, o Foucault, claro, depois de 200 e tantos anos de sociologia, o Foucault está olhando isso do século XX. O tipo de pensamento hobbesiano, daquela filosofia daquela época, é uma forma de ver individualizada mesmo. Mas eu acho que a crítica do Foucault, mesmo com a vantagem de 200 anos, é uma crítica bem encaixada. Então, Luiz, vamos para o nosso querido bloco Aconteceu em Querência. Tem um bichão, tem um Leviatã lá em Querência para você contar para a gente ou não? Eu fiquei pensando na semana, porque a gente desenha o episódio ao longo dos dias da semana, vai conversando, vai embolando o roteiro. Eu fiquei matutando que quando eu fiz graduação, rolou uma verdadeira blitz de Hobbes nas disciplinas que eu fiz no começo. Primeiro período com o professor Nelson Rosário, um semestre pesado com Hobbes. Aí em Teoria Política 2, segundo semestre, com o professor Rafael Villa, Hobbes. Aí teve greve no meio desse semestre, a greve famosa de 100 dias, 108 dias. A gente voltou, aí ele fez revisão, Hobbes de novo. Aí eu fiquei pensando sobre isso, se entre os próprios professores haveria uma estadolatria, né? E eu fiquei, né, porque a gente fica tão convencido da tese do Hobbes que depois fica um pouco blindados nas críticas que se faz ao Estado, enfim. A gente fala, não tem jeito, esse Estado não tem como fugir do Estado. A gente acaba ficando um pouco cínico. Mas eu achei depois, pensando, eu achei que não é bem assim. Eu acho que conhecer direito essa turma, Maquiavel, Hobbes, que são os fundadores da concepção do Estado moderno, que fazem a defesa desse Estado forte, é importante para não cair em qualquer crítica. Críticas muito barrelas, críticas infundadas, críticas infantis, como o anarcocapitalismo é uma delas. Muitas concepções anarquistas, não as anarcocapitalistas anarquistas lá, old school, ou mesmo alguns marxistas que também fazem críticas
ou esquemas muito tosquinhos do que é o Estado, violando até o que... Olha lá, como é que é? Não, é porque o Tô próprio brincando. Marx, o Engels, o Lenin, eles pensam a engrenagem Estado de forma muito complexa. O Estado não é brincadeirinha, não, para eles. Mas, às vezes, um marxismo de botequim fala, o Estado é um comitê gestor da burguesia e pronto. Não é só isso, vem para o marxismo. Então, queria fazer até uma menção a esses professores e tantos outros que ajudaram a gente a ter um certo cuidado e respeitar um pouco essa teoria, no sentido de que não é tão simples pensar uma sociedade sem Estado, ou o fim do Estado, ou só as mazelas típicas do Estado. E a gente sabe que tem o colonialismo, o racismo estrutural, são elementos reais que depois vão ser formulados e que nós vamos abordar aqui nesse mini curso sobre Estado. Mas não essas são críticas que precisam e têm sido bem formuladas por quem conhece esses autores, né? Então, as feministas que criticam o Hobbes, o Locke, como a Chantal Mouffe, para fazer essa crítica, a gente tem que conhecer aqui. Então, eu gostaria de fazer essa homenagem aos nossos mestres que ajudaram a gente a falar, calma lá, vamos entender primeiro esse trem, esse monstrengo, para depois a gente partir para a etapa seguinte. Então, seria essa historinha. Gostou? A historinha é uma homenagem aos professores. Tem até um laço afetivo ali, gostei. Sim, sim. Um abraço para os mesmos professores que eu tive também, né? Federal do Paraná. Bom, mas aí, né, vamos tentar enxergar o outro lado, Luiz. Você acha que essa visão de Estado do Thomas Hobbes carrega algum tipo de maldição? Eu acho que carrega, sim. Carrega uma maldição porque acaba sendo uma espécie de reificação do Estado. Essa é a maldição. Na verdade, reificar é assim, você reafirmar tanto que aquilo é inescapável, aquilo não tem como fugir, que acaba virando uma espécie de defesa daquilo. E aí, inclusive, a própria ideia de razão de Estado, que nasce na virada do século XV para o século XVI, formulada pelo Maquiavel, por tantos outros, pelos aqueles italianos que eu citei no começo, a ideia de que o Estado pode fazer o mal, por exemplo, guerra, por exemplo, causar sofrimento, prender alguém, desde que seja para a própria manutenção e estabilidade do corpo social e político. Essa é a ideia de razão do Estado. A razão do Estado foi usada para todo tipo de tirania. E se a gente não ter cuidado nos limites de entender os caráteres históricos, historicamente determinado do Estado, a gente reifica e fala, não, Estado, vira um fetiche. Seria essa maldição que sobra do pensamento do Hobbes. Muito difícil, muito pirata? Não, eu concordo. Eu acho que quando essa utilização do caráter natural do ser humano ser... Porque cá entre nós, né, eu sempre achei que esses caras, eles não acreditam de fato nisso. Eles não acham que o Hobbes achava que o ser humano era essa crueldade toda de natureza. É uma utilização, na verdade, de um construto teórico para você fortalecer o seu argumento, né? O ser humano é um monte de coisa, né? Ele é cruel, ele é ruim, ele é bom, ele é tudo, né? Ao mesmo tempo, né? Depende da hora, depende da vontade, enfim. Depende de quem, com quem. Então, mas eu acho que o problema, né, a maldição nessa concepção tá nesse caráter inescapável, né, de que seria impossível fazer qualquer coisa se a gente não tiver essa defesa de um Estado ultra presente em nossas vidas, né. Eu concordo que o Estado é essencial, né, para a manutenção da nossa vida, para a organização da nossa sociedade, para a garantia de coisas básicas, né, trazendo de volta o William Davis naquele episódio anterior, mas não é assim, né? Boa parte das coisas tem a participação nossa, de organizações civis, sociais, enfim, né? Que vai além dessa presença do Estado também. Pode Você falar. terminou? Não, pode falar. Eu tenho uma questão elementar prévia aqui, que é o seguinte: porque o Maquiavel também defende um Estado forte, né? O príncipe, que o príncipe deve usar a força, os fins justificam os meios para ter. Queria problematizar rapidinho se existe uma diferença entre o Maquiavel e o Hobbes. Você acha? Para mim, sim. Sim, né? É Pra que eu mim, fiquei sim, pensando muito nisso grande. também, e se eu puder antecipar, eu estou fazendo a pergunta para mim mesmo. Tá, fala aí. O Maquiavel, ele está pensando na técnica de exercício do poder e de Isso. manutenção do poder do príncipe, ao passo que o Hobbes está pensando em fundamentar a soberania absoluta de um Estado absoluto. É Perfeito. diferente. E aí eu fiquei pensando, se a gente olhasse assim na realidade hoje no Brasil, o Xandão é o Maquiavel e o Barroso é o Hobbes. Que o Barroso gosta de dar palestrinha, explicar os fundamentos últimos das Oh, coisas. meu Deus.
E o Xandão só vai lá e falar, não, vamos enquadrar, entendeu? Então, Não, você tem razão. O Xandão, com aquela sua postura de jogador de xadrez político, né? Aquela aham, coisa que eu tô sempre sabendo o que você vai fazer. isso. Isso é É muito Maquiavel na Maquiavel. veia. Maquiavel, E o Barroso, que quer explicar os fundamentos da democracia, e patati, seria mais o Hobbes, entendeu? É, Fazer uma transposição para os dias atuais no Brasil. O Brasil, Avenida Brasil, né? Na Avenida Brasil. gostei. Você está inspirado hoje. Ô Luiz, a gente revela o que nós fizemos ontem à noite ou não? Nós A estamos gente, gravando no sábado, né? Na sexta-feira de noite. Revelamos? sim, a nossa vida é Na um livro aberto sexta-feira para o de nosso público. Na sexta de noite, nós fomos ao bar The Bowie, aqui em Curitiba, ouvir o querido Vander Wildner, né? Um artista já de décadas. Clássico. Ex-vocalista do Replicantes. Isso. Então, nós estávamos ouvindo o punk rock do Rio Grande do Sul, né? O rock do Rio Grande do Sul, e a gente bolou essa luta de gostos, que para muitos dos ouvintes, né? Quem tá lá, eu acho que quem mora em São Paulo, Rio de Janeiro, não conhece muito do rock gaúcho, não, né? Mas vamos lá. Qual é a sua O- banda favorita? Ó, se ah, você, por favor, tire essa roupagem sua de professor e fale com o coração agora, sem nenhum medo de ser brega. Qual a sua banda favorita do Rio Grande do Sul? com o coração, Com o coração. Senão você vai falar. Gauchinhos da Fronteira. Não, mas a Gauchinhos gente da tá falando Fronteira. Não, é uma maneira muito qualificada. Gauchinhos da Fronteira. Tá, É uma maneira muito boa, acordeon de máxima qualidade. entendi. Não, Entendi. você está querendo dizer o pop gaúcho, é isso, né? O pop É, rock banda gaúcho, do movimento de rock gaúcho. certo? Olha, o Vander Wildner, rigorosamente falando, ele é o representante, talvez o maior no Brasil, do chamado punk brega, né? Uhum. Porque ele mistura punk com músicas de amor, né? Eu tenho uma camiseta escrita Eu Te Amo, né? Essa é a pegada do Wildner, foi muito legal. Mas eu diria que é Ultraman. Talvez a banda que eu mais gosto do Rio Grande do Sul seria Ultraman. Ultraman? Aquela época clássica dos anos 2000, eu escutei bastante. Mas Cachorro Grande também chega junto. Engenheiros do Havaí, você gosta? Escutei muito quando eu estava lá em Querência. Eu tinha um primo que gravou uma fita do Engenheiros do Havaí. Tá, 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 tá. Mas daí depois que eu travei contato com essas outras, elas superaram Engenheiros do Havaí. Bideobaldi, né? Também é do Rio Grande do É. Sul. Enfim, tem uma série de bandas do Rio Grande do Sul. Aham. E você, meu coraçãozinho, meu Guarani? Eu prefiro o Cachorro Grande pelos shows sensacionais que os caras faziam, né? Era muito legal, os caras quebravam tudo, né? Tem saudades dos shows do Cachorro Grande aqui em Curitiba. Rapaz, eu tô lembrando de uma ocasião, inclusive o pessoal do Rabujo comentou outro dia que quando a gente estava lá na faculdade, na militância, a gente fez um show com o Cachorro Grande no DANC, no Diretório Acadêmico de Medicina, que era um muquifo ali no centro, cara. Não tinha nenhum ventilador, nenhuma saída de ar, um calor da peste. E tinha tanta gente para ver o Cachorro Grande, que eles estavam explodidos naquela época, que um dos músicos passou mal, cara. O cara teve que Nossa sair, assim, Senhora. ser acudido. Colocaram ele no balcão do bar para poder ele respirar, porque tava muita gente, muito calor. Imagina que perigo. Meu Então, Jesus. deixa eu contar uma coisa pra você, mas não vou revelar o nome desse nosso amigo aí, não, viu? A Ah, gente foi num show uma vez, o Cachorro Grande, e por algum motivo a gente foi parar na festinha posterior ao show, vixe. num lugar privado. Nossa Só que Senhora. isso já era, sei lá, 4, 5 horas da manhã, e esse nosso amigo em comum, que eu acho que eu sei de quem, você sabe de quem estou falando aqui, tava calor, né? Tava meio abafado, ele acabou vomitando na perna de um dos músicos do Cachorro Grande, Cacilda. e nós fomos expulsos da festinha, Que beleza, hein? convidados a retirar, na verdade, né? Então, Entendi. é, foi Boas isso. Mas histórias com o Rock com o Cachorro Grande, então, hein? Então você fica Cachorro Grande. no meu lado afetivo, sim. Eu, então, pela ordem, Gauchinhos da Fronteira, Ultraman e aquela que você perguntou, o Engenheiros do Engenheiros do Havaí. Havaí, E beleza? nenhum de nós, você gosta? Escutei também, mas duas, três músicas boas, depois média qualidade, né? Bom, é isso então, Luiz. Tem É alguma isso. mensagem final aí? Não, dizer que esse episódio vai sair na semana pré-carnaval, então desejar a todos um bom carnaval. Você vai pular carnaval, Alessandro? Eu
Cara, eu tô ainda planejando, né? Porque meu dinheiro tá escasso agora, né? Depois da viagem. Então vou ter Eu que. também acho que vai ser mais quietinho, vou ficar mais quietinho. É, Mas desejar a todos uma excelente jornada carnavalesca, muita folia, se cuidem, né? Se hidratem, vejam lá o que vocês vão fazer e depois contem pra gente as experiências nos blocos, nas escolas, aí pelo Brasil Velho. É isso. Então, e lembrar, claro, sempre, esse é um episódio que tem muitas pontas soltas, é um conteúdo gigante. A gente quer fazer outros que vão dando corpo a essa ideia de Estado, com outros olhares, outras teorias. Por isso que é importante que vocês escrevam para a gente ir complementando e montando esse quebra-cabeça junto com os ouvintes. Então mandem lá no Maldita Politicagem no Instagram ou no M Politicagem no Twitter. E, claro, quem gostou disso aqui, quem quer ver mais episódios, lembre-se de compartilhar e de colocar 5 estrelas no Spotify. É rapidinho, não custa nada e dá um grau para a gente engajar. Além de mais, lembre-se também que tem a campanha de financiamento para quem é um ouvinte que aposta no projeto. Então entra lá no apoia.se/maldita politicagem e faça uma contribuição para a gente arcar com os custos do projeto. Eu queria lembrar aos nossos ouvintes que o episódio da semana que vem muito provavelmente não sairá na terça-feira, porque a gente desconfia que vocês terão saco ou vontade de ouvir um podcast sobre política na terça-feira do Carnaval. Então, muito provavelmente nós vamos lançar o próximo episódio na quarta ou na quinta-feira, né? Ainda vamos decidir isso. De cinzas, cinzas. Quarta-feira de cinzas ou quinta-feira a gente vai falar com vocês via Instagram ali, dando os nossos avisos. Um abraço, galera. Um abraço. O Maldita Politicagem tem roteiro e produção de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, edição de áudio de Matheus Bittencourt, finalização de áudio e identidade visual de Fábio Tokumoto.